Vamos começar agora a falar sobre as funções. É o seguinte, uma função você cria para quê? Uma função você cria para quando você não quer ficar repetindo o código, você não quer ficar, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada Alexandre, e aqui eu vou colocar echo, meu nome é Alexandre, e aqui eu vou colocar um echo br, e aqui embaixo eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, porque, peraí, meu nome é ponto nome, ou se não, como está em aspas duplas, eu posso colocar direto aqui, ó, nome, e aqui eu vou colocar João, nome. Agora eu venho aqui, olha lá, meu nome é Alexandre e meu nome é João. É só você ter que pegar esse código aqui, ó, você tem 100 pessoas, você quer mostrar na tela 100 vezes esse meu nome é Alexandre, meu nome é João, e tem 100 nomes. Tem, agora você coloca meu nome é Maria e assim por diante. Vamos supor que você tenha mais de 100 nomes. Já pensou você tem que fazer isso aqui, ó, 100 vezes no seu código? Não dá, né, pessoal? Isso aqui é, sei lá, não existe isso. Para isso também você cria as funções. Eu vou criar aqui uma função. A sintaxe da função é o seguinte, a function. Daí você coloca o nome da função, colocar exibe nome, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui dentro é o código que você quer colocar. E aqui dentro vão os parâmetros que você vai usar na função. Por exemplo, aqui dentro eu vou colocar nome. E aqui eu vou colocar echo, meu nome é ponto nome. Agora, para eu chamar essa função, se eu deixar só assim, ó, o que vai aparecer? Nada, vai ficar em branco. Para isso aqui funcionar, eu tenho que chamar a função. Então eu tenho que vir aqui e dar um exibe nome e passar entre parênteses aqui, ó, o parâmetro que eu criei aqui em cima. Qual vai ser o nome que eu quero? O primeiro nome vai ser Alexandre. Alexandre. Eu venho aqui, opa, esqueci aqui do ponto e vírgula. Meu nome é Alexandre. Agora você quer criar mais, por exemplo, mais 5 nomes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora é só você ficar alterando aqui, ó. Maria, João, Juliana, sei lá, Guilherme e assim por diante. Agora eu venho aqui, ó. Olha lá, apareceu tudo, mas só que eu tenho que pular aqui uma linha. Olha lá, meu nome é Alexandre, Maria, João, Juliana, tal, certinho. E agora, lógico que esse aqui também não é a melhor maneira de você, por exemplo, exibir os nomes, né? Se você tiver, mesmo criando com funções, se você tivesse 100 nomes, você ficar criando funções aqui, chamando as funções aqui, não seria nada normal, né? Não seria nada legal, não é? Aí você não está programando, você está se repetindo só. Então, como que você faz agora para exibir, chamar esse exibe nome somente uma vez, mas passando aqui por parâmetros os nomes que você quer? É o seguinte, eu venho aqui, ó, agora nós vamos trabalhar com os arrays também. Esse nomes, vai ser igual um array. Pá, caramba. Agora se eu vier aqui e aqui dentro, ó, deixa eu comentar isso aqui. Não vou nem colocar que isso aqui é um array. Eu vou deixar assim já. Aqui dentro, ó, eu vou usar uma função específica do PHP, já vem com o PHP, para verificar se a variável é um array ou não. Chama if is array. E aqui vou colocar nomes. And if. Se for um array, esse nomes aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um for each, ou se não, eu venho aqui e coloco c igual new array iterator e chamo aqui o nomes. C while c for válido enquanto existir elementos dentro do array, and while. Pessoal, tentem aí, eu sei que para quem está começando agora
ficar usando isso aqui, ó, new, array iterator, essas coisas, é meio complicado, meio chato fazer, né? Mas é bom vocês se acostumando já, usar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é objeto, eu tô criando objeto C. Bom vocês aí treinando já, pegando o jeito dos objetos. Se vocês não entenderem como que funciona isso, pega lá o curso de PHP orientado a objetos, que eu explico certinho também como é que faz isso. Mas é bom vocês irem se acostumando com isso aqui, ó, com objetos, essas coisas, porque, sei lá, tem rumor por aí, sei lá, pode ser mentira, né? Mas muita gente falando que a partir da versão 6 do PHP, né, que praticamente vai ser quase tudo orientado a objetos. Mas por isso que é bom vocês começarem a praticarem, já usarem, por exemplo, se tem uma função, se tem uma classe específica para trabalhar com array, usa ela. Se tem uma classe específica para trabalhar com imagens, use ela. Uma classe específica para trabalhar com paginação, também use ela. Então, aqui eu vou chamar cNext. Aqui eu vou colocar echo cCurrent. E aqui eu vou pular uma linha br. Aqui os nomes, qual que é os nomes que eu vou criar aqui, que eu vou querer chamar? Eu vou até tirar isso aqui, ó, que não precisa. Os nomes que eu vou criar aqui vai ser nomes igual array. Eu coloquei aqui em cima, ó, o que nós vamos falar aqui sobre funções, para eu não acabar não me perdendo. Eu parei a aula um pouquinho, fui lá, copiei aqui, ó, o que eu vou falar das funções nesse curso, ó. Esses são os tópicos. E eu colei aqui em cima para eu acabar não me perdendo, para começar a falar de funções, para eu não falar uma coisa que eu não devia falar, que eu vou falar mais para frente. Então nós estamos aqui, ó, criando suas próprias funções. Criando as próprias funções é assim, ó, function, coloca o nome da função que você quer, qualquer nome que você quiser aqui. E aqui já mostrei para vocês o que faz. Aqui é o código que você quer colocar na função, né? Que você quer, sei lá, por exemplo, nesse exemplo aqui, somente para mostrar o nome. Lógico que você não vai criar uma função somente para mostrar o nome de uma pessoa, né? Isso aqui é somente um exemplo. Então eu venho aqui, eu criei aqui nomes igual array. Agora se eu colocar aqui Alexandre, eu vou colocar aqui também João, vou colocar aqui também deixa eu ver um outro nome, Marcela, vou colocar aqui deixa eu ver, Maria, aqui eu vou colocar Joana, aqui eu vou colocar Pedro, etc. Agora, ó, pode perceber que eu chamei somente uma vez a função exibe-nome aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha lá, Alexandre, João, Marcela, Maria, Joana e Pedro. Mas agora o que faltou aqui? Meu nome é... Vamos ver? Olha lá. Beleza, né, pessoal? Muito fácil. Agora, na hora que você quiser criar agora esse exibe-nome e chamar outras pessoas, você pode colocar aqui, ó. Colocar Guilherme, Suzana, Joaquim e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Eu chamei exibe-nome de novo. Vamos ver? Olha lá. Já apareceu mais nomes aqui, ó, e assim por diante. Viu como é simples você trabalhar com funções? Muito fácil. Agora, por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó, eu chamei a função aqui, ó, isArray. Mas se ele não for um array, o que eu quero que ele faz? Coloco echo parâmetro passado não foi um array. Organizar aqui o código. Agora eu vou vir aqui, vou tirar isso aqui, esse nomes, eu vou tirar tudo esse array aqui e vou colocar somente o nome, Alexandre. Agora isso aqui é uma string, ó. Esse nomes é uma string. Vamos ver se ele vai aparecer isso aqui escrito, ó. Parâmetro passado não foi um array. Olha lá, parâmetro passado não foi um array. Parâmetro, tá certo. Passado não foi um array. Agora se eu voltar do jeito que estava, vamos ver. Olha lá. Beleza, funcionou perfeito. Agora, que mais que eu posso falar para vocês sobre funções, criando suas próprias funções? Vocês que estão acompanhando meus vídeos lá da pizzaria online que eu estou construindo, deixa eu até abrir ele aqui, ó. Vocês podem perceber que eu criei várias funções aqui, ó, the functions, ó.
para alterar o administrador. Olha lá, criei uma função function, alterar o administrador. E aqui, ó, passei um array, ó. Aqui, ó, já vou explicar o que significa esse array passando aqui antes do dados do administrador. Aqui o categoria, aqui, ó, alterar categoria, trabalhando com banco de dados. Pode perceber que a maioria das funções que eu uso é para trabalhar com banco de dados. Só aqui, ó, no config, que eu tenho aqui, ó, carrega includes a função. Olha o tamanho da função que eu criei para carregar os includes. Eu tenho aqui no helpers, ó, function, verifica cadastro. Tem uma função para verificar cadastro quando for alterar algum dado. É uma função para quando a pessoa preencher algum formulário, não deixar nenhum campo em branco, quer dizer que o campo é obrigatório. Uma função para validar CEP com expressões regulares. Isso aqui nós vamos falar mais para frente também. Expressões regulares para validar o telefone. Uma função para criar sessão. Uma função somente para listar os dados de uma tabela. E assim por diante. Ó, tem várias funções criadas. Então, se a pessoa tem que ficar criando isso aqui, ó, isso aqui sempre quando for listar alguns dados, eu pegar isso aqui e colar lá dentro da minha página. Isso aqui, além da página ficar gigantesca, não tem porquê, né? Vai ficar estranho ficar sempre colocando isso aqui. Por exemplo, eu quero listar os dados da tabela clientes. Eu venho aqui, coloco select todos from clientes. Daí eu copio o código e colo na página. Já pensou se eu quiser logo depois listar os dados de um produto? Eu tenho que copiar tudo isso aqui de novo e passar aqui select todos from produtos. O seu trabalho não vai render, né? Isso aqui vai ficar muito, o seu código vai ficar muito gigantesco, vai ficar muito estranho. Alguém pegar seu código e falar, mas que zona que esse cara fez nesse código? Deixa eu voltar aqui no PHP 5. O que mais que eu posso? Aqui, ó, eu vou comentar isso aqui. Eu vou comentar e vou comentar aqui, mas eu vou copiar. Isso é quando vocês viram lá no meu código lá da pizzaria, vocês viram isso aqui, né? Que eu passei um array e aqui nomes. Quando eu passo isso aqui, ó, eu estou forçando esse nomes ele a ser um array. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, echo nomes. Mas eu não vou colocar o nomes. Eu vou vir aqui e colocar Alexandre. Somente uma string. Vamos ver o que ele vai aparecer aqui para mim, ó. Argumento passado por exibe nome deve ser um array. É obrigatório ser um array. E o que eu dei, ó? String given. Então é obrigatório eu passar um array. Então se eu vim aqui agora chamar o array, vamos ver o que ele vai acontecer, ó. Vai aparecer aqui, ó, um array para mim. Beleza. Por quê? Porque o nomes aqui, ó, é um array. Eu forcei a ser um array. Então, quando você quer forçar que é um array aqui entre parâmetros, é só você colocar aqui, ó, array e aqui o nome do array que você quer passar. E não adianta você vir aqui querer agora forçar esse nomes aqui a ser um string e fazer o seguinte, ó, string. Não existe isso. Você chegar aqui e quer obrigar a ser um número inteiro, colocar um int aqui. Não. Aqui, ó, somente o array mesmo que ele vai funcionar. E como que se chama isso? Isso aqui se chama indução de tipos. Eu estou induzindo esse nome aqui a ser um array. E agora eu quero forçar isso aqui a ser uma string. Como que eu faço? Nós já vimos isso aqui, né? If is string. Aí você passa aqui nomes. And if. Opa. E aqui o else. Vou organizar aqui um código um pouco. Vou colocar se for uma string, echo argumento passado é uma string. Echo argumento não é uma string. Ponto e vírgula. Pera aí, o que está dando de erro aqui? Aqui os dois pontos, if, beleza. Agora vamos ver o que vai aparecer aqui para mim. Argumento não é uma string, por quê? Porque eu passei um array aqui, ó. Aqui, ó, passei um array. Agora se eu vier aqui colocar somente uma string normal, colocar o meu nome, ele vai funcionar, beleza lá. Argumento passado é uma string. Agora viu como nós estamos misturando tudo o que nós já vimos? Aqui array, função, uma função para verificar o tipo de dados, que é aqui, ó, isString. Se eu colocar isInt,
Argumento passado é um número inteiro. Não é um número inteiro. Vamos ver? Argumento não é um número inteiro. Se eu vier aqui e passar entre parênteses o número 13, o que vai aparecer? Não é um número inteiro. Agora se eu vier aqui e tirar o parênteses, agora sim ele é um número inteiro. Argumento passado é um número inteiro. Aqui, ó, e aqui também, ó, dentro dos parâmetros, você pode passar, dentro dos parênteses aqui, você pode passar quantos argumentos você quiser, quantos parâmetros você quiser. Nomes, idade, sei lá, altura, peso e assim por diante. Você pode passar quantos parâmetros você quiser por aqui. O que mais? E uma coisa, ó, também, aqui, ó, se eu criar aqui, deixa eu pegar aqui embaixo, colocar aqui igual array. Deixa eu voltar hoje, não vou voltar não, vou deixar o jeito que tá. Mas se eu passar aqui tipo n, vai ser igual a um array. E aqui dentro chamar Palmeiras, vou chamar aqui São Paulo. Bom, deixar só esses dois. Na hora que eu chamo isso aqui, ó, print underline r, isso aqui é uma função também, ó, esse print underline r. É uma função. Para que serve essa função? A função serve para exibir os dados de um array. Aqui, ó, isso aqui, ó, pode perceber, print underline r, estou abrindo parênteses, fechando parênteses. Isso aqui é uma função, esse print underline r. Aqui, ó, Palmeiras, São Paulo. Isso aqui, ó, não esquece isso aqui porque eu acabei alterando lá, né? Eu acabei alterando aqui, ó, os parâmetros aqui, ó, coloquei vários parâmetros. Até vou comentar para não continuar dando erro. Beleza, deixa eu terminar o comentário aqui embaixo. Olha lá, Palmeiras e São Paulo. Isso aqui também é uma função, quer ver, ó? Isso aqui, ó, isInt, isFloat, isString, isArray, também é uma função lá. É o nome da função, abre parênteses e fecha parênteses. Então pode perceber que função é essencial, sei lá, quase uma obrigação você criar funções aí no seu código. Por exemplo, na hora que você for cadastrar os dados no banco de dados, vou criar aqui, ó, function cadastrar. Echo cadastrou os dados na tabela. Aqui eu vou passar por parâmetro a tabela que eu quero cadastrar. A tabela onde eu quero cadastrar os dados. Agora eu venho aqui, vou comentar isso aqui também, vou comentar isso aqui também. Vou colocar echo cadastrar. Qual tabela que eu quero cadastrar? Na tabela clientes. Tirar esse echo que não precisa, né? Porque eu estou dando um echo aqui já. Vem aqui, olha lá, cadastrou os dados na tabela clientes. Agora se eu quiser cadastrar os dados agora na tabela, sei lá, produtos, só vim aqui, produtos, e aqui dentro vai ter todos os códigos para você fazer um insert na sua tabela. Agora vem aqui, olha lá, cadastrou os dados na tabela produtos. E outra coisa também que eu acabar esquecendo de falar para vocês, das funções, em vez de você ficar dando um echo aqui dentro, ó, na maioria de algumas vezes você quer retornar algum valor. Por exemplo, aqui eu quero retornar isso aqui, ó, cadastrou os dados na tabela clientes. Mas agora se eu vier aqui e chamar o cadastrar, vamos ver o que vai aparecer. Não apareceu nada. Daí sim eu tenho que dar um echo aqui, ó, echo cadastrar clientes. Olha lá, cadastrou os dados na tabela clientes. E também aqui, ó, eu vou colocar um if tabela for igual clientes else, eu vou dar um return false, return true. Aqui eu vou dar um return false. Lembra que eu falei para vocês dos valores booleanos, o true e o false? Agora eu venho aqui e faço o seguinte, ó, pode perceber aqui, ó, se eu der um echo no cadastrar, o que vai retornar para mim? Ó? Vai retornar 1. Lá nos valores booleanos, se eu falei para vocês que quando o valor retornado é true, ele retorna o número 1. Agora se eu colocar aqui, cliente, vai retornar false para mim. E aqui, ó, o que vai aparecer para mim? Nada, retornou falso. Então é o seguinte,
Agora o que eu vou fazer? If, aqui dentro na chamada da função, vou colocar um if cadastrar clientes. O que significa isso? If cadastrar na tabela clientes. Quer dizer que retornou true para mim. Ó. Se eu estou chamando aqui a função, quer dizer que ele está retornando true. Mas se eu colocar um negativo, uma exclamação aqui, ó, quer dizer que eu estou falando que está retornando false. Primeiro eu vou retornar true. Ó. If cadastrar clientes, echo cliente cadastrado com sucesso. Else echo erro ao cadastrar cliente. Vamos ver o que ele vai retornar aqui para mim. Que ele vai aparecer, ó, cliente cadastrado com sucesso. Agora se eu colocar outra sem ser cliente, o que vai retornar para mim? Vai retornar false aqui, ó. Então, se retornou false, ele vai cair aqui, ó, no else. Então vamos ver, erro ao cadastrar cliente. Agora se eu colocar aqui um negativo não, sempre falo negativo. Se colocar uma exclamação, quer dizer que eu estou falando que se cadastrar aqui, ó, ele está retornando false para mim. Então agora se eu ver aqui, der um F5, ó lá, cliente cadastrado com sucesso, mas não, ó. Se ele não conseguiu cadastrar, deixa eu vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui, Ctrl X, Ctrl V. Tá ao contrário aqui agora. Eu estou verificando aqui se ele retornou false. Se ele retornou false, quer dizer que... fica até meio estranho falar, né? Se aqui o cadastrar retornou false, quer dizer que esse if aqui é true. Ele retornou verdadeiro. Então, ele dá uma mensagem erro ao cadastrar cliente. Vamos ver lá. Erro ao cadastrar cliente. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó. Se for falso, agora se eu colocar clientes, vamos ver? Cliente cadastrado com sucesso. Olha lá. If, isso aqui, ó, retornou false, se retornou false aqui, ó. Mas não, no caso agora retornou true, porque eu estou cadastrando a tabela clientes, ó. If tabela é igual a clientes, então está retornando true. Então ele vai cair aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu coloquei o exclamação aqui do lado, ó. If cadastrar, não, se o cadastrar cliente se retornar false, esse exclamação significa. Se retornou false, ele vai cair aqui, ó. Echo erro ao cadastrar cliente. Mas se retornou true, aqui, ó, cliente cadastrado com sucesso. Mas não, vocês não confundirem esse return true com o return true desse if aqui, ó. Porque o retorno desse if, se for true, vai aparecer aqui, ó, erro ao cadastrar cliente. Mas se for falso, cliente cadastrado com sucesso. Pode perceber que é uma confusão danada isso. Por isso vocês sempre tentem, quando você der um return true e false, vocês não coloquem aqui o exclamação aqui do lado, ó. Faça a verificação normal, ó. Se cadastrar clientes, quer dizer que retornou true. Fica até mais fácil ver, né? Se retornou true, daí você mostra a mensagem, cliente cadastrado com sucesso. E agora se retornou false, olha lá, cliente cadastrado com sucesso. Isso aqui, ó, eu sei que ficou um pouco confuso para vocês. E para vocês tirarem essa confusão, para vocês pararem de ter essa confusão, qual que é o único jeito? É vocês praticarem, vocês pegarem esse código aqui, o cadastrar, você dá um return true aqui, um return false, daí você pega e coloca uma exclamação aqui do lado. Se eu der uma exclamação aqui do lado, quer dizer que eu estou falando que esse cadastrar aqui, ó, ele está retornando falso. Aqui, ó. Se estiver retornando falso, vamos ver o que vai aparecer agora para mim, ó, cliente cadastrado com sucesso. Se esse cadastrar cliente, esse if aqui, ó, se ele cair no falso, daí ele vai mostrar isso aqui, ó. Mas agora se eu tirar esse exclamação aqui do lado, quer dizer que se esse cadastrar aqui cair aqui no true, daí cliente cadastrado com sucesso, ó. Ele vai mostrar uma mensagem de erro agora, ó. Erro ao cadastrar cliente, porque ele caiu aqui, ó. Ele caiu no false. Agora se eu colocar clientes, beleza. Viu como é simples e fácil, moleza trabalhar com funções? Agora no próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar com as funções pré-definidas que já vem no PHP para fazer validações. É muito interessante isso aqui também. Isso aqui é usado pra caramba isso aqui. Depois nós vamos para funções pré-definidas para strings, depois para números e depois as funções anônimas. Funções anônimas eu acho que vou falar até no próximo vídeo, na próxima videoaula, porque tem tudo a ver com essas funções aqui, ó, criando suas próprias funções. É isso mesmo, eu vou criar aqui, ó, funções anônimas antes de fazer explicar para vocês esse tipo de funções aqui, ó, para validações, para strings e para números. Então pessoal, é isso, valeu, espero vocês no próximo vídeo, um abraço e tchau.